E vamos começar o programa hoje falando sobre medicina fetal, esse tema que é muito rico e muito importante de ser esclarecido, né, para garantir a vida do bebê que vai nascer, da mãe, prevenir riscos. E a gente convidou hoje o Dr. Reginaldo Freitas Júnior, que é especializado nesse tema. Bom dia, doutor Reginaldo. Bom dia, Juliana. Que honra recebê-lo aqui, que eu sei que sua agenda é corrida, né? Mas é um prazer estar aqui, é uma oportunidade muito rica e muito válida. Muito obrigado. Olha, tenho que agradecer, porque quando eu estava grávida, este rapazinho aqui me ajudou muito, né, no diagnóstico de toxoplasmose que eu fui diagnosticada. Eu lembro, sim. Mas graças a Deus deu tudo certo. E é por aí que passa, né, doutor Reginaldo? Um pré-natal bem feito é essencial para garantir a saúde da mãe e do bebê e prevenir os riscos que são inerentes a esse período. Sim, é uma grande verdade. A maternidade segura, ela é realmente a concretização da maternidade segura, ela passa essencialmente pelo planejamento da gravidez. Então é muito importante que a gravidez aconteça no momento correto na vida da mulher, quando ela decide que quer engravidar, quando ela sabe que as suas condições de saúde permitem a gravidez e quando ela tem a garantia de acesso aos cuidados durante a gravidez, o parto e o puerpério. Então, a gente estava conversando aqui a importância também do parceiro sim, ter essa avaliação também, sim, não só da mulher, né? É importante entender que a gravidez é um projeto da família. O planejamento familiar, o nome já vem dizendo, é um projeto familiar. Então é muito importante, cada vez mais importante, não só do ponto de vista especificamente vinculado à saúde, mas também aos aspectos emocionais de suporte, de que esse parceiro seja acolhido e incluído na atenção pré-natal desde o planejamento da gravidez. Então, existem exames, por exemplo, para avaliar riscos das infecções de transmissão vertical, avaliar os riscos das doenças genéticas, avaliar os riscos das doenças que podem ser transmitidas, por exemplo, por via sexual, em que a avaliação do parceiro ela é essencial. E o planejamento familiar deve ser feito com o casal. Como é que você percebe hoje? Isso já acontece ou ainda é uma utopia? Eu não diria uma utopia. Né? A gente não pode colocar uma utopia, senão fica muito longe. Muito. Fica muito longe. Mas a verdade é que um percentual muito pequeno das gestações é efetivamente planejado. Então, a maioria das gestações que atendemos, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto no contexto da medicina complementar, da medicina privada, a maioria das gestações é não planejada, ainda que aceita, ainda que desejada, mas não planejada. E aí, obviamente, que o não planejamento da gestação expõe o casal e aquela família a alguns riscos que seriam preveníveis, né? A gente perde uma etapa importante da prevenção em relação a alguns riscos quando a gente não planeja. Quais são os principais cuidados aí nesse preparo, né, de prevenção para a gravidez? Tem algum medicamento, tem algum tratamento que a mulher pode fazer para minimizar os riscos? Essa é uma excelente pergunta e é uma grande oportunidade. Essa prevenção, ela vai desde a avaliação do status de saúde do casal, né? Por exemplo, como a gente comentava há pouco, como aconteceu, já que você trouxe, né, o seu exemplo, vamos aproveitar o seu exemplo. A suscetibilidade a algumas infecções que podem passar da mãe para o bebê, como é o caso da toxoplasmose, mas também é o caso da rubéola, é o caso do citomegalovírus. A né? Zika agora, né, que está tão Zika, alta. dengue, chikungunya. A grande preocupação que a gente precisa ter com o vírus da imunodeficiência humana, o vírus HIV. Hoje, a gente está em pleno século XXI, mas a sífilis é um grande problema de saúde pública e é uma situação que tem sim tratamento e que a transmissão para o bebê pode sim ser evitada. Tem esse contexto e tem o contexto das doenças genéticas e das malformações congênitas. Então, a avaliação da possibilidade de doenças genéticas, de que antecedentes aquela família tem, de que antecedentes aquele casal tem, isso também deve fazer parte dessa avaliação de planejamento. E o uso, você perguntou sobre medicações, existem sim micronutrientes que podem nos ajudar a reduzir o risco de malformações fetais. O mais famoso de todos eles é o ácido fólico. Então, na prevenção do que a gente chama de defeitos de fechamento do tubo neural, na verdade é um grupo de malformações do sistema nervoso central, do cérebro, da coluna, do fechamento da coluna, que podem sim ter o seu risco reduzido com o uso do ácido fólico pelo menos 3 meses antes da gravidez.
Fora isso, outros micronutrientes como vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, magnésio, tudo isso a gente já consegue mostrar com algumas evidências científicas que reduz o risco de malformações fetais. Olha aí, a gravidez instalada tem todo esse cuidado, a medicina tem evoluído muito nessa questão do diagnóstico. É importante também a mulher seguir todas as etapas do pré-natal, com os exames de imagem. O que é que tem de novo, doutor Reginaldo, para garantir essa segurança aí para a mãe e para o bebê também? Falar do que tem de novo é muito importante, mas falar do que tem de verdade, do que tem de velho, vamos dizer assim, não é que seja velho, também, mas que é extremamente importante, é que o pré-natal precisa ser entendido, Juliana, como o exemplo mais bonito de medicina preventiva. Então, eu sou suspeito para divulgar esse exemplo, né? Mas eu acho que o pré-natal é, sim, o exemplo mais bonito de medicina preventiva e ele traz, muitas vezes, a mulher para o serviço de saúde. Então, é verdade que, em muitas situações, é o fato de ter engravidado que funciona como porta de entrada para a mulher e para o parceiro, para o serviço de saúde. Então, o acompanhamento durante o pré-natal, durante todos os trimestres, né? Quanto mais precoce a captação dessa gestante do pré-natal, mais seguro a gente se torna em relação ao acompanhamento da gravidez. O acompanhamento ele deve ser, em média, obviamente estou falando do que é o habitual, mas que essas situações precisam ser particularizadas para cada caso, para cada cenário de risco, né? Mas normalmente esse acompanhamento ele é mensal, até perto do 7º mês. A partir daí ele passa a ser quinzenal, entre o 7º e 8º mês, e quando a gente chega no finalzinho da gravidez, ele passa a ser semanal, numa sequência de objetivos de avaliação de risco. Você perguntava a respeito dos exames de imagem. Isso. Então hoje tem crescido bastante a ideia de que os rastreamentos dessas anomalias e dos fatores de risco deve acontecer o mais precocemente possível. Então antes, até pouco tempo, cerca de 5, 8 anos, a gente pensava em alguns rastreamentos exclusivos do 2º ou 3º trimestre. E agora isso tudo já pode ser feito no comecinho da gestação. Então, a avaliação do risco de anomalias fetais, a avaliação do risco para pré-eclâmpsia, a avaliação do risco para diabetes gestacional, a gente tem observado a literatura especializada. Na literatura especializada há um crescente de publicações e de evidências que trazem essa preocupação já para o início da gravidez, nitidamente como uma estratégia preventiva. A gente diz, a literatura coloca como uma pirâmide invertida. Então, antes a gente tinha, no começo da gestação, uma quantidade menor de avaliações, não é? E no final da gestação uma quantidade maior de avaliações e parece que agora isso se inverte. A gente tem uma quantidade maior de avaliações no 1º trimestre. E esse diagnóstico de uma má formação logo no início pode possibilitar o que para esse feto? Dá para tratar dependendo do problema? Tem um efeito para o final da gravidez? Sim, outra grande oportunidade, né? A medicina fetal tem realmente evoluído bastante, inclusive no cenário nacional. O nosso país tem sido pioneiro em alguns dos procedimentos de cirurgia fetal intraútero, né? Fetal intraútero é redundante, que só tem feto dentro do útero, mas da cirurgia fetal. E algumas dessas situações com diagnóstico precoce permitem sim o tratamento ainda na vida fetal. Os exemplos mais clássicos que são realidade no nosso país, por exemplo, os defeitos de fechamento da coluna, as doenças como meningocele, meningomielocele, espinha bífida, elas já são passíveis de tratamento intraútero e o diagnóstico precoce permite o planejamento do momento oportuno da intervenção. As doenças relacionadas à gestação gemelar, quando os bebês compartilham a mesma placenta, nós chamamos de gestação monocoriônica. Então, o diagnóstico precoce também permite a intervenção ainda na vida fetal e algumas outras situações, vamos dizer assim, como a hérnia diafragmática congênita, algumas alterações do aparelho urinário, também já são passíveis de tratamento intraútero. E, como você já colocou muito bem, o diagnóstico precoce faz toda a diferença na determinação de que plano terapêutico a gente vai seguir para aquele bebê. Doutor Reginaldo, infelizmente nosso tempo é curto, mas isso, toda essa tecnologia, esses exames novos, a gente fala de saúde privada
ou na pública os pacientes também já podem contar com isso, ou ainda não? A gente tem obtido avanços na saúde pública nesse sentido. É verdade que isso permanece um desafio, e eu digo com muita clareza que é um desafio na saúde pública e na saúde privada. A gente experimenta agora uma situação onde esses desafios não estão restritos à saúde pública, desde o acesso ao pré-natal, incluindo leitos obstétricos para o parto normal, serviços para o parto normal, por exemplo. Esse é um desafio de ambos os sistemas de saúde. Mas a gente tem, sim, conseguido ampliar o acesso das gestantes da rede pública de saúde a alguns desses exames, né? A cirurgia fetal ainda é bastante restrita a grandes centros. A gente está falando realmente de uma tecnologia cara, de nível terciário e de alta complexidade, e que pelo próprio princípio de hierarquização da atenção do SUS é restrito a alguns serviços. Mas algumas coisas de rastreamento, por exemplo, como das anomalias fetais, a gente já tem conseguido implantar e implementar, como você me perguntava há pouco, no Centro de Saúde Anita Garibaldi, do Instituto Santos Dumont. A gente hoje funciona como referência para o estado do Rio Grande do Norte para a investigação das infecções de transmissão vertical, das anomalias genéticas, das malformações fetais. Isso já é, sim, disponível na rede pública de saúde no SUS. Era isso que eu ia perguntar sobre o seu trabalho lá no Instituto Santos Dumont. Quem pode ter acesso a esse serviço? O centro de saúde ele funciona como serviço de referência na região metropolitana para algumas situações específicas de risco perinatal, no município de Macaíba e na chamada micro-região de Macaíba, que envolve 9 municípios. Entretanto, especificamente no que diz respeito às infecções e às anomalias fetais, o serviço é referência para todo o Rio Grande do Norte. É uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde Pública, que é efetivada por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Macaíba, e todas as gestantes e as crianças no Rio Grande do Norte, em todos os municípios do Rio Grande do Norte, que tenham a suspeita ou diagnóstico de anomalia fetal ou das infecções que podem passar da mãe para o bebê. Eu vou especificar os nomes, porque isso talvez facilite o nosso telespectador a entender do que é que a gente está falando. Então, a gente está falando do HIV, a gente está falando da sífilis, a gente está falando da toxoplasmose, da rubéola, do citomegalovírus, da dengue, do zika vírus, da chikungunya, né? Do herpes vírus. Então, todas essas doenças que a gente chama no grupo chamado STORCH, elas são, sim, protegidas no Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Norte, nesse serviço de referência, e qualquer gestante, qualquer criança, né, e do binômio mãe e feto no Rio Grande do Norte pode, sim, ser atendido lá. Os médicos, então, o médico encaminha, o médico que está fazendo o pré-natal. O serviço ele não é porta aberta, então as equipes de estratégia de saúde da família encaminham essas gestantes e a marcação é feita pelas secretarias de saúde dos municípios, né? Hoje a Secretaria de Saúde ela permite a marcação nesse canal direto com o serviço, então é possível, sim, o médico, por exemplo, de uma cidade do interior perceber essa alteração e fazer contato direto com o serviço. Vai aparecer aí no seu gerador de caracteres os telefones e o e-mail da marcação. Coloca tudo aqui. E isso é possível, sim, com acesso direto ao serviço. Ótimo, doutor Reginaldo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Daria para ser o programa inteiro, porque tinha várias dúvidas ainda sobre gestação em mulheres com idade mais avançada. Mas eu já quero deixar o convite para você voltar outra vez aqui, que a gente fala sobre esse assunto também. O assunto me apaixona, e se você deixar, eu falo o dia, a semana, o mês. Mas que bom, também muitas vidas são salvas por essa paixão, né? É uma paixão. É uma paixão boa de se viver, é uma vida boa de se viver apaixonada assim. Olha aí, que bom. Obrigada, doutor Reginaldo. Obrigado, Jana, pela oportunidade. E a gente vai para um rápido intervalo, já tem mais Viver Bem para você.